Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Nosso Deus é poderoso para nos abençoar. E vamos clamar ao Senhor. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Vários pastores nossos aqui da Bahia têm sido contaminados pelo Covid-19, mas todos, graças a Deus, aqui nas nossas igrejas da Bahia, todo mundo que foi contaminado até o presente momento, alguns já foram curados e os outros passam bem. Ninguém precisou ficar internado no hospital, graças a Deus. Então, nós estamos felizes porque Deus tem nos abençoado. Famílias inteiras têm sido curadas. Então, nós estamos agradecidos ao Senhor, porque mesmo que tenha permitido que o mal apareça, mas o Senhor não deixou que o mal vencesse. Então, vamos nesse momento orar. Vamos fazer uma oração pentecostal, todos nós. Vamos ligar os nossos microfones, todos nós, e vamos orar juntos, mesmo que vai fazer muito barulho aí, vai fazer ruídos, etc. Mas vamos orar todo mundo junto, liga os seus microfones aí, vamos orar juntos, tá bom? Por mesmo em distância, nesta hora, meu Pai, nós unimos a nossa fé, aleluia, para que nós pudéssemos, ó Deus, reunir perante a face do Senhor nesta hora. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça venha sobre nós, venha, Senhor, manifestar o Teu poder em nossas vidas, dando-nos sabedoria, Senhor, para ministrar a palavra, para entrar e sair diante deste Teu grande povo, Senhor, com poder. Espírito Santo, nós queremos agradecer o Senhor porque tem abençoado o seu povo e não tem permitido que o diabo fizesse paixão alguma no meio de nós. Espírito Santo, nós te louvamos e queremos ordenar o Covid-19, que ele perca as forças em nome de Jesus e que a igreja, aleluia, possa marchar, triunfar vitoriosamente todas as festas, Pai, meu Deus, e que a tua igreja, Senhor, possa sair vitoriosa diante desta pandemia. Espírito Santo, que os teus servos possam estar mais preparados para o dia da tua vinda, Senhor. Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor, aleluia, porque é o Senhor que tem poder para encher-nos de espírito, de revelação e de entendimento e de sabedoria, para que nós possamos entrar e sair, meu Deus, com o poder do Espírito Santo. Espírito Santo, capacita o teu povo, enche o teu povo da tua presença, abençoando as famílias, revestindo do poder do Espírito Santo as famílias, aleluia, guardando e livrando-nos do mal. Assim, meu Deus, nesta hora, nós clamamos ao Senhor, abençoe o teu povo, livra do mal, livra, Senhor, dos perigos, abençoe as famílias, Senhor, sustenta com a tua mão de poder os que estão longe, os que estão perto, mas que todos sejam guardados pelo teu Santo Espírito, Senhor. Nós te oramos, ó Deus, e te agradecemos, meu Deus, nesta hora, aleluia, dizemos bem-vindo, Espírito Santo, nesta nossa reunião. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, a direção do Senhor, o poder e a graça do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, que os nossos corações estejam preparados para receber a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você conseguiu, Cauê, em nome de Jesus? Conseguiu, estou vendo aí, maravilha. Glória a Deus. É muito bom estar com vocês. Certamente outras pessoas entrarão nesta data de hoje. Senão, nós nos alegramos com a presença de cada um de vocês, com as suas famílias e com a presença do Espírito Santo entre nós. Eu louvo ao Senhor por esta igreja, por esse povo todo que serve ao Senhor Jesus e tem sido bênção aí na igreja de Deus em Formosa. Amém? Glória a Deus por isso. Se vocês quiserem usar o chat
para escrever alguma pergunta ou fazer algum comentário adicional, tenha liberdade. Aqui em Reactions, vocês podem também colocar um joinha. E não, na sua tela aparece a palavra more. More, aliás, more não tem nada a ver agora não. Deixa eu ver onde que eu quero aqui. Em participantes, né? Não, em participantes também não. Clicar em participantes. Lá embaixo, em participantes, vai aparecer a tela dos participantes e bem embaixo vai aparecer algumas opções ali. As opções aqui não tá comigo, não. Tá com o Micael e com vocês. Vai aparecer Raise Hand, quer dizer levantar a mão em inglês. Não sei se o seu Zoom está em inglês ou não. Pode levantar a mão, de repente fazer uma pergunta, ou até mesmo fazer um comentário em cima, ou até mesmo ligar o seu microfone e me interromper, tá? Não tenho problema nenhum quanto a isso, tá bom? Glória ao nome de Jesus. Vamos fazer uma leitura na Bíblia Sagrada. Aliás, duas leituras na Bíblia Sagrada. A primeira em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios, 5, versículo 10. O versículo 10 de 2 Coríntios, versículo 10, capítulo 5, versículo 10, diz assim, está a Cauene achar ali, que ela está terminando de achar, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo tem feito um avivamento por toda parte, e o povo tem amado a Bíblia e tem encontrado as passagens da Bíblia com rapidez. Isso significa que é porque ama a palavra, está estudando a palavra. Nós louvamos a Deus por isso. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Quando a Bíblia fala que comparecer ante o tribunal, lá antes eu pensava que era um tribunal de julgamento, um tribunal de juízo, né? E até porque a Bíblia usa essa palavra tribunal, e quando nós ouvimos sobre tribunal, logo a gente imagina um lugar onde se faz julgamentos. Valha, por exemplo, né, lá no tribunal, os vários tribunais desse Brasil afora. Então, logo a gente imagina. Só que a palavra tribunal, no original, ela é bema, que quer dizer uma plataforma onde as pessoas serão decoradas, aonde o atleta sobe naquela plataforma para receber a coroa. Naquela época, a coroa de flores ou a coroa de oliveira, para os vencedores. Paulo disse que muitos correm nos estádios, mas só um leva o prêmio. Aí ele fala, mas nós devemos correr de tal maneira que venhamos todos nós alcançar o prêmio, tá? Então, esse prêmio é o que o Senhor vai nos galardoar pelo que nós tiver feito, né? Ou pelo que a gente tiver feito, de bem ou de mal, ou na obra do Senhor, o juízo, o tribunal será pelo que fazemos ou deixamos de fazer. E também eu quero ler em 1 Coríntios, versículo 11, aliás, versículo 10 até o 14. 15, oi. Sim. O seu microfone
está falhando. Aí deve ser minha internet. Wesley, desliga aí as internet aí de dentro tudo. De repente, a internet nessa hora fica meio fraca mesmo, né? Todos, acontece mesmo. Mas conseguiram entender aí mesmo falhando? Sim. Pastor, repete o texto aí, que eu fui botar o fone aqui e perdi. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 15. 10 a 15. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 15. O apóstolo Paulo, ele escreve respondendo algumas perguntas que foram feitas a ele, e aqui ele fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre este fundamento. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Esse texto, a Igreja Católica usa esse texto para fundamentar a doutrina, o dogma do purgatório. Mas esse texto ele é muito claro que não tem nada a ver com purgatório ou purgatório. Esse texto ele fala das obras que realizamos aqui, da nossa perseverança. Tá? O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 36, diz: nessa perseverança, depois de ter feito a vontade de Deus, alcancei as promessas, porque o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A obra que o apóstolo Paulo fala aí é uma obra de perseverança, né? De que nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e continuamos fazendo acontecer a obra, né? E aí ele coloca ali, dizendo que a obra que nós fazemos, as atitudes, as ações nossas, elas podem ser qualificadas como ações de ouro, prata e pedras preciosas. Ambos estes materiais resistem às provações. Então, e também o material da construção da nossa casa espiritual, que Paulo está falando aí no capítulo, depois do capítulo 5, da segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, que a nossa terrestre destes tabernáculos, se ela se detiver, nós temos da parte de Deus um edifício não feito com humanas, né, mas construída nos céus. Então, estas obras, tabernáculo, esta casa espiritual que construímos espiritualmente, se ela for feita de feno ou de madeira, logo qualquer luta, qualquer provação, qualquer fogo, ela vai se queimar e rapidamente vai voltar lá no zero, porque não construímos bem em cima do fundamento.
Nós precisamos construir bem, com obras de fé, com atitudes de fé, mesmo que seja dentro de provações, mas a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Recordando aqui, na semana passada, nós falamos sobre o leque de profecias reveladas, cumpridas, e o leque de profecias não cumpridas ainda. Então, nós baseamos a nossa primeira aula escatológica em a revelação de Deus desde o início, tudo aquilo que ele tinha para ser realizado e que vai ser realizado ainda e que se realizou. As profecias que se cumpriram, foram realizadas, elas nos dão fundamento, certeza, de que as outras que ainda não se cumpriram, se cumprirão. Tá certo? Então, esta é a nossa certeza. Assim como para Israel, os patriarcas, lá do passado, eles tinham como escatologia a esperança da redenção do Messias, nós, nesse tempo presente, nós também temos uma escatologia que é a esperança também do Messias, mas não agora vindo nascido de mulher, mas na vida dele, na vinda de Cristo, a segunda vinda dele para ressuscitar os mortos santos e para arrebatar os santos vivos. Tá? Essa é a nossa primeira esperança. Hoje, nesta noite, nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Tá? Nós vamos falar um pouquinho. Vou dividir a tela. Até agora ninguém escreveu no chat ali nenhuma pergunta, nem interferiu aqui. Mas eu vou dividir a tela com vocês e nós vamos continuar aqui com este material, com este assunto. Tá? Acho que vocês já estão vendo aí as bodas do Cordeiro, tá? E o Tribunal de Cristo. Este assunto, ele é gostoso de se falar, ele é um dos assuntos escatológicos mais gostosos de falar, até porque é nossa esperança e nos dá um grande prazer falar das bodas do Cordeiro e vamos seguir aqui. Com a introdução, escatologia, nós voltamos a falar. Escatologia é esperança e não pavor, não medo, tá? Não aquele horrores que muitas vezes as pessoas sempre pensam sobre o futuro como se fosse uma coisa que gera medo. Para a igreja, a escatologia é falar de esperança, da nossa presença com Cristo daqui a pouco. E eu gosto desta frase, que eu extraí de um livro, dizendo: estamos vivendo certamente o melhor momento desde a criação do mundo, pois temos reveladas todas as profecias. Nós já temos revelado na Bíblia, embora escatologia é como uma colcha de retalho, que você precisa pegar as peças para essa colcha de retalho em toda a Bíblia e ir colocando uma ao lado da outra até formar a beleza de uma coxa de retalho, né? Então, a escatologia, ela tem essa beleza e força o estudante a ler a Bíblia com óculos da escatologia. E você consegue então estar discernindo. Pastor, está falhando.
Tá falhando que não deu para entender nada do que o senhor falou aí, as últimas 5 frases. Meu Deus, tem Ou é misericórdia. só a minha? Ou é só para mim que falha? Tá para todo mundo. Para todo mundo. Meu Deus. Glória a Jesus. Senhor, põe a tua mão. Em nome de Jesus. Muito bem, vamos continuar aqui. Qualquer coisa, vocês me interrompem aí. Eu dizia que a escatologia já tem, nós vivemos no melhor momento, porque todas as profecias bíblicas acerca das coisas futuras já estão reveladas para nós. Não tem mais nada a revelar ainda, está tudo revelado. E ser um estudante que coloque o óculos da escatologia para ler a Bíblia. Quando nós colocamos o óculos da escatologia para ler a Bíblia, nós conseguimos ver a escatologia em toda a Bíblia. E o bonito disso tudo é que todas estas profecias formam como se fosse uma coxa perfeita de retalhos. E você vai encontrar parte da escatologia lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, enfim, toda a Bíblia Sagrada tem escatologia. E quando você consegue pegar os versículos escatológicos e colocando os retalhos nos seus devidos lugares até formar uma grande coxa de retalhos. Assim, a gente pode imaginar a escatologia com todos esses versículos. Esses dias eu li um texto em Isaías, não me lembro agora perfeitamente o capítulo e o versículo, mas é Isaías 57, se eu não estou enganado, é o último versículo de um capítulo do profeta Isaías. Ele disse: nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará. Quando nós lemos esse versículo, a gente imagina, caramba, que coisa bonita. O Senhor tem uma profecia bonita a nosso respeito. Só que quando você vê, quando você coloca o óculos da escatologia para ler este versículo, é o 54, versículo 17, aí a gente observa que, por exemplo, esse versículo, ele terá o seu cumprimento, literalmente, no milênio. Lá no milênio, esse versículo se cumprirá literalmente no milênio. Eu já preguei muito, e eu gosto muito de Deuteronômio 28, onde fala das bênçãos. Deuteronômio 28, do primeiro versículo até o versículo 14, que fala das bênçãos. Já fiz campanha, já orei muito em cima desses versículos, colocando as frases na primeira pessoa, buscando a bênção de Deus em todos os detalhes. Porém, essa parte do capítulo 28 de Deuteronômio, ele é completamente escatológico. Acontecerá lá no milênio, cumprimento literal. Então, a gente pode observar que grande parte da Bíblia, nós invocamos ela para o nosso tempo presente. Não é errado isso. As bênçãos para o nosso tempo presente, elas bem servem para nos abençoar esse tempo, mas muitos versículos, profecias bíblicas, elas literalmente se cumprirão lá no milênio ou em outras partes da escatologia futura. Tá certo? A escatologia, ela, até hoje, a gente consegue observar que ela não é uma ciência fixa. Sempre a gente está
conseguindo colocar dentro da escatologia mais alguns detalhes. Inclusive, nesse tempo moderno, ou pós-moderno, tem acrescentado e tem surgido até outras escolas de interpretação apocalípticas ou escatológicas, tá? E a escatologia, ela vai, com o passar dos dias, desses últimos dias, ela vai se cumprindo e ela vai se revelando cada vez mais próximo de nós, tá certo? Então, nós estamos vivendo o melhor momento desde a criação do mundo, porque nós temos em nossas mãos revelada todo o futuro. Todo o futuro já está revelado aqui e nós temos isso em nossas mãos. Certamente isso nos dá uma segurança incrível. Vou voltar aqui um pouquinho. Visualizamos em toda a Bíblia os acontecimentos futuros. As bodas do Cordeiro ainda. Estaremos respondendo algumas perguntas importantes sobre as bodas do Cordeiro. Por exemplo, o que são as bodas do Cordeiro? Resposta: nada mais é do que todos os salvos de todas as épocas reunidos para uma grande celebração celestial. Lucas 19, versículos 7 a 9. Gosto muito do versículo 9 desse capítulo, que fala que bem-aventurados são os que são chamados às bodas do Cordeiro. Estes são bem-aventurados. O Senhor Jesus escreve também em Lucas 22, 29 e 30, sobre as bodas do Cordeiro. Então, é a reunião de todos os salvos e em todas as épocas para uma grande celebração. É o encontro da noiva com o noivo. Pastor? Sim. O senhor inverteu aí Apocalipse 19, do 7 a 9, e Lucas 22, do 29 ao 30. Leia. Não, estava invertido. O senhor só inverteu a ordem ali, o livro. Ah, tá. Eu ia falar do Lucas. Ah, ok. Muito bom. As bodas do Cordeiro. Neste evento das bodas do Cordeiro, todos estarão presentes. Os do Oriente e do Ocidente tomarão lugar à mesa. O Senhor Jesus, ele censurando os escribas, os fariseus, muitos judeus daquela época, sacerdotes e mestres, ele disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomar-se-ão lugares na mesa do Cordeiro no reino dos céus. E vós, Jesus censurando os escribas, os fariseus, os religiosos da época, disse a eles: e vós serão lançados fora. Eu penso que vai ser um dos momentos mais incríveis de toda a época, o momento de estar na mesa do Cordeiro. A gente poderá ver aqueles grandes heróis e até mesmo homens simples, mas que não negaram a Cristo e venceram nesta. Vai ser incrível quando nós estivermos reunidos nas bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro, a igreja possar-se-á de toda a sua herança como a noiva de Cristo. Ali são recepcionados por multidões de anjos, Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Eu gostaria de ler esse texto de Apocalipse. Não estamos ouvindo, pastor.
Não está ouvindo? Não. Agora que Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos estar enfrentando essa luta aí ao tempo todo. Quando não estiver ouvindo, pode falar que eu diminuo aqui, tá? Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 9, nós temos um culto celestial. E neste culto celestial nós temos uma liturgia de culto muito incrível, né? E os anjos cantando um cântico novo, dizendo: digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E quando João viu este culto celestial, ele disse: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E veja, e aqui, embora eu não entenda completamente, mas o que João consegue observar é que ele via toda criatura que está no céu. A gente pode imaginar toda espécie de anjos, aves, tudo que está no céu, estrelas, planetas, qualquer coisa criada, e na terra, os homens, e tudo que está na terra e que está no mar, os grandes tubarões, as baleias, os peixinhos e todas as coisas que no mar existem. E ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e todo o poder para sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos, representava aqui neste coro celestial, representa todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento, prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Veja, num primeiro momento, os anjos estavam anunciando sobre a vitória do Cordeiro, e depois, no segundo momento, milhões e milhões de anjos adorando a Deus. E todos os que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, homens de todas as tribos, povos e línguas, adorando ao Senhor, adorando ao Rei. Vai ser incrível, a noiva, milhões e milhões cantando, adorando ao Senhor. No cântico dos anjos, eles diziam: digno é o Cordeiro de receber o poder. São 7 coisas aqui: poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. Depois, todo mundo reunido dizia sobre a Deus e ao Cordeiro, dizendo ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Aleluia! Ali a igreja, a noiva do Cordeiro, vai estar, não somente ali, porque a noiva do Cordeiro já pode aqui na terra, sempre que nós vamos orar, adorar o Senhor, nós podemos dizer: digno é o Senhor,
de receber a honra, a glória, o poder, a vitória, o culto. Nós lembramos na oração de Davi, de 1 Crônicas 29:11, dizendo: do Senhor é a magnificência, o poder, a vitória, o culto, as alianças, o reino, os patriarcas. Tudo é do Senhor. No tempo presente, nós lembramos: do Senhor é a igreja, do Senhor é o seu povo, do Senhor é o povo comprado de todos os lados e em toda a terra, comprados pelo sangue de Cristo, e nos céus, nas bodas do Cordeiro. Lá estarão a igreja, num grande coro celestial, cantando: digno é o Senhor. Vai ser tremendo, vai ser o coro mais lindo, o coral mais lindo, aleluia. Em Jó, capítulo 37, Jó descreve milhares de anjos caindo quando, versos 7 e 8 de Jó 37, ou 38, quando houve a rebelião nos céus, e agora, nas bodas do Cordeiro, esse grande coral celestial estará louvando ao Senhor com milhões e milhões e milhões de vozes cantando de forma perfeita, de forma ungida, de forma santa, cantando para o Senhor. Vai ser incrível as bodas do Cordeiro. Seguindo aqui. Quem ficará de fora das bodas do Cordeiro? Em Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os que amam a mentira. Ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os pecadores contumazes, os ímpios. Esses ficarão de fora, não participarão das bodas do Cordeiro. Quem ficará de fora? Israel, que rejeitou o Senhor, que não aceitou a Cristo, que foram os primeiros convidados das bodas, os convidados das bodas. Cristo ensinou lá em Mateus 22, do 1 ao 14, dizendo para convidá-los, e eles inventaram desculpas para não ir na ceia do seu Senhor. Estes ficarão de fora. E quando será então as tão sonhadas bodas do Cordeiro? Tão logo aconteça o arrebatamento. E em seguida, certamente, o tribunal de Cristo. Cantares 2:4. As bodas do Cordeiro ainda. Santificação é o caminho do preparo. Diz a palavra que todos nós devemos santificar perante o Senhor, conservar irrepreensíveis, santos, para o dia da vinda do Senhor. Meus amados irmãos que me ouvem, nós precisamos buscar em Deus, santificar cada vez mais, de forma completa. O Senhor disse: santificai o nosso espírito, alma e corpo, para que sejam conservados irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Nossas emoções precisam, nosso corpo precisa ser santificado, e o nosso espírito. E exatamente então nessa ordem: espírito, alma e corpo precisam ser santificados para a vinda do Senhor. Qual o preço para participar de um tão grande e glorioso evento? Já foi pago lá na cruz do Calvário. Não precisamos receber Jesus Cristo
como disse o seguinte, ele, o novo e vivo caminho, isto é, pela sua que ele fica doido, tem hora. Pronto, achei aqui. Pronto. O valor da família no preparo para as bodas do Cordeiro. Paulo escreve no capítulo 5 de Efésios, a seguir, ele fala que ele usa de forma alegórica e não é menos importante de forma real o que ele escreve acerca da família, mas ele escreve referindo-se a Cristo e a igreja, para que a igreja ela possa ser como uma noiva bem preparada, bem ornamentada, ornada, dizendo melhor, bem ataviada, uma noiva linda, a igreja sendo a noiva do Cordeiro. E a família é importante nisto. Como seria interessante ver toda a família nos céus. Pai, mãe, filhos, todos. Eu costumo dizer que o céu não é um lugar estranho para mim. O céu é um lugar muito conhecido para mim. Porque lá, eu tenho certeza, eu já tenho minha mãe, meus avós, muitos parentes, muitos amigos, as ovelhas que já partiram, que já estão lá. Então, o céu já é um lugar muito conhecido, né? Na terra, nas nossas igrejas, dizem que uma pessoa ela só se sentirá bem em uma igreja se lá ela tiver pelo menos 7 amigos na igreja. E aquela pessoa, se ela se der bem com 7 pessoas, com 7 amigos na igreja, com 7 membros, 7 crentes, receber bem uma pessoa, certamente aquela pessoa voltará à igreja, porque ela foi bem recebida ali por algumas pessoas. Eu penso que os céus, ele é maravilhoso porque nós não vamos ter apenas 7 amigos lá. Nós vamos ter milhares e milhares. Imagina, numa igreja, a pessoa volta se ela achar pelo menos 7 pessoas que o recebem bem, que o cumprimenta, que, vamos dizer assim, usar aquele termo que nós usamos no mundo, eu vou com a sua cara, eu fui com a sua cara, que legal, aquelas pessoas me receberam bem na igreja. Imagina, se na igreja 7 pessoas já é o suficiente para fazer com que outros amigos voltem à igreja, imagine nos céus, que lugar fantástico será o céu. De quantos amigos, de quantos familiares, de quantas pessoas conhecidas que já partiram, que estarão lá, aleluia, para nos receber. Eu gosto de falar de uma coisa, não é bíblico, não é totalmente bíblico, mas a igreja primitiva acreditava que quando um cristão morria, um cristão partia para a eternidade, os seus amigos, aquelas pessoas que tinham morrido antes, tinham partido antes, elas estariam na porta dos céus, ao lado de Cristo, para dar as boas-vindas celestiais para aquela pessoa. Eu gosto de acreditar nisso, né? Ainda que pode ser que não totalmente estejamos após a morte no céu, mas nós estaremos num lugar onde terá a presença de Deus, que também é céu, né? E ali nós seremos muito bem-vindos, com certeza. Amém? É muito glorioso pensar assim. Deixa eu passar aqui para frente. O tribunal de Cristo. Eu coloquei aqui uma conclusão, mas uma conclusão adiantada sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, antes era do
Cordeiro. O tribunal de Cristo não é o juízo final. O tribunal de Cristo e os galardões de 2 Coríntios 5:10. Jesus nos salvou do juízo final, e isto por sua misericórdia e graça. João 5:24. Ele disse que todo aquele que crê nele nunca verá a morte. Em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Então, Jesus nos salvou do juízo final. Tá? O conselho de Paulo é que devemos viver em juízo próprio, julgando a nós mesmos, numa passagem que nós costumeiramente lemos nos cultos de Santa Ceia. Ele disse, olha, se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Tá? Então, nós devemos estar sempre julgando a nós mesmos, julgando as nossas palavras, nossas atitudes, se podemos melhorar em nossas palavras, se podemos melhorar com as nossas atitudes, até porque a Bíblia fala que nós havemos de prestar contas por todas as palavras fúteis que nós pronunciarmos. Então, eu creio que, embora crente seja alegre, não precisa viver com piadinha, não precisa viver com palavras que não edificam, palavras que não produzem na vida das pessoas uma vida piedosa. Então, nós podemos julgar a nós mesmos por nossas atitudes, palavras, nossas ações diante da nossa família, diante do nosso viver. Um coração piedoso, um coração cheio de compaixão, como diz as bem-aventuranças de Cristo, lá de Mateus capítulo 5. Ele fala que são bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele fala em uma sequência de bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que forem perseguidos por minha causa e pela palavra, e que alguns vão dizer mas nós devemos permanecer firme, diz a palavra, porque também foram perseguidos os profetas que vieram antes de nós. Então, o Senhor fala de uma quantidade de bem-aventuranças, e nesse tempo nós podemos encher-nos das bem-aventuranças do Senhor. Tá? Ainda no tribunal de Cristo, em Cristo nós somos livres do juízo maior. Lucas 24, 47, João 3, 19, João 5, 29. Em Cristo somos livres. Por quê? Porque em Cristo, conforme está escrito também em Romanos capítulo 5, nós somos justificados, inocentados. Embora nós cometemos muitos pecados no passado, hoje nós pecamos, mas não somos aqueles pecadores contumazes, aqueles pecadores inconversos, que não se arrependem. Às vezes falhamos, às vezes pecamos, mas no momento seguinte nós estamos arrependidos, nós estamos chorando diante do Senhor, das nossas misérias, nossas ações erradas, né? E o Senhor nos justificou, nos inocentou. Então, a igreja estará livre do juízo final, do juízo maior. Galardão e o encontro nos ares. Nosso encontro será nos ares. 1 Tessalonicenses 4:17. Lá em Atos, capítulo 1, quando Jesus estava subindo ao céu da sua ascensão, enquanto os discípulos olhavam para o céu, apareceu ao lado deles dois anjos. Dizia: varões de Deus,
Porque estáis olhando para cima, Jesus viste subir, Jesus virá às áreas e arrebatará a igreja, ressuscitará. A Bíblia fala: todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, o capítulo da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, é o capítulo da primeira ressurreição, capítulo da ressurreição, todo o capítulo 15. E o assunto da ressurreição do Novo Testamento é o assunto mais importante do Novo Testamento. Porque a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia do nosso perdão. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa salvação. Tá? Então, é o assunto mais importante. Eu recomendo lerem 1 Coríntios, capítulo 15, na sua Bíblia. Por quê? Porque muitas pessoas, como nos tempos do apóstolo Paulo, perguntam: com que corpo havemos de ressuscitar, já que o nosso encontro será nos céus? O nosso corpo, diz a palavra, será semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado. Um corpo ilimitado, um corpo diferente desse corpo. E Paulo, ao escrever, usa a alegoria da semente de trigo quando é semeada na terra. E ele disse: o trigo, quando é semeado, não é o corpo, a semente que nasce, não é um corpo semelhante ao que foi semeado, mas um corpo diferente. Assim também, ele diz, é o nosso corpo que será ressuscitado. Será ressuscitado um corpo diferente, um corpo glorioso. O salmista, quando escreve no Salmo 139, a partir do versículo 13, ele diz que o Senhor já vê no seio da terra o nosso corpo sem forma. Ele já vê, né? Ele vai dar a palavra de ordem aos mares e à terra para entregar os seus mortos. E a terra não vai poder reter nenhum salvo que morreu e que foi sepultado. Os mares não vai poder reter nenhum corpo que lá foi jogado. Tá? Não, todos os salvos, onde estiver, ouvirão a voz do Senhor. Tá? Onde estiver. Jesus, em Mateus 24, ele diz: onde estiver o corpo, ajuntará-se a águia ou o abutre. Né? Ou seja, onde estiver o corpo, a voz do Senhor vai alcançar e vai ressuscitar um corpo glorioso que vai unir-se, ou nós, unir-se a esses corpos gloriosos, ressuscitados, para juntos encontrarmos com Cristo nos céus. Quando Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, eles estavam com muitas tristezas, porque acreditava que os que morreram em Cristo não iriam participar do reino celestial. Aí Paulo escreve dizendo: não entristeçam como os que não têm esperança. E Paulo escreve ensinando que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. E encontraremos com Cristo nos ares e lá nós vamos fazer a maior festa no tribunal de Cristo, onde nós seremos galardoados. Aleluia. Paulo disse: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós no tribunal
tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, nós vamos nos ajoelhar diante do Senhor, reconhecer o senhorio, reconhecer que foi pelo gesto de Cristo na cruz que garantiu a nossa vitória. Tá certo? Acho que estou falando muito. João escreve dizendo que veremos Cristo face a face. O veremos como ele é. E teremos um corpo semelhante ao corpo dele. Veja que este corpo é ilimitado. Quando Jesus ressuscitou, ele entrava nos recintos fechados, de portas fechadas, e ele aparecia nos recintos. Não tinha ilimitação para ele, não tinha limitação para ele. Ele aparece a Maria Madalena no sepulcro, logo depois ele já está no caminho de Emaús conversando com os 2 discípulos, depois ele aparece aos 11, né? Ele aparece aos discípulos, e por 40 dias ele mostra ressuscitado gloriosamente, ilimitado. Ou seja, aquele corpo que foi depositado na tumba fria, derrotado, sem sangue, morto, fraco, em fraqueza, em ignomínia, em vergonha, que foi depositado lá na cruz, lá na tumba fria, ressuscitou ao 3º dia gloriosamente. E a ressurreição de Cristo é a certeza da nossa ressurreição, ou da ressurreição dos que morreram em Cristo. Nós o veremos face a face. Aleluia. Que é o tribunal de Cristo? É o julgamento das obras que fizemos em Cristo. É a prestação de contas dos talentos entregues por Cristo a nós. Tá? Aí o apóstolo Paulo escreve dizendo que aquilo que nós fizemos, o tempo vai declarar. Né? E lá Cristo vai dizer, ei, e aí, onde estão os talentos que te dei? Certo? Nós vamos prestar contas ao Senhor, nem que seja de um pouquinho. O que fazemos não é para a salvação, pois já somos salvos pela graça. Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação não vem das obras, é por graça. É que ninguém se glorie diante de Deus. Nós somos feituras de Deus para as boas obras, segundo Coríntios 5, 5. Efésios 2, 10. Então, nós devemos pedir ao Senhor para nos ajudar a ter um coração piedoso para fazermos as obras de Deus. Tá? Seguimos aqui. Somos obreiros, discípulos, chamados de Deus para as boas obras. O que acontecerá no tribunal de Cristo? Nos ares. Por que nos ares? No tribunal de Cristo não haverá tristezas. E se fosse na terra, haveria tristeza. Lá não haverá tristeza. O céu não é um lugar de tristeza. Lembrando, esse tribunal não é para ver se seremos salvos. Não é para juízo, não é para condenação. É para receber galardões, recompensas pelo trabalho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, um texto que eu gosto muito, eu cito ele sempre. Paulo escreve dizendo, portanto, meus queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor o seu trabalho não é em vão. Nossas lágrimas, nossos choros, nossas noites mal dormidas, preocupadas, pastores preocupados com as ovelhas preocupados com a salvação de outros, ovelhas em orações,
essa forma de fazer a obra, receberá galardões por isso. Jesus é um justo juiz que vai galardoar a cada um com justiça. Ele vai galardoar, ele sabe, ele entende, né, as nossas necessidades. E também o nosso trabalho. Ele é justo, ele é a fiel testemunha, ele é a verdade. Ele sofreu todas as tentações que nós. Então, ele sabe exatamente o que se passa nas nossas vidas. Ele é Deus perfeito e, portanto, ele foi homem perfeito, perfeitamente justo. Como se dará esse julgamento? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Julgará todos os desígnios do coração do homem. É interessante, na Terra, a gente até pode falhar, a gente até pode enganar, mas ao Senhor, ele tudo vê. O que será julgado? As nossas palavras, as nossas vontades, os nossos desejos, se são puros ou não, o nosso tempo. É muito interessante isso, o nosso tempo. A Bíblia diz que nós devemos administrar bem o tempo, remir o tempo, administrar bem o tempo, para que possamos dar o nosso melhor. Nosso livre-arbítrio, né? Aqui pode ter uma boa discussão sobre livre-arbítrio, se temos livre-arbítrio ou não. O nosso livre-arbítrio quando nós aceitamos a Cristo, porque nós nos tornamos servos de Cristo, e o servo ele está sempre à disposição para fazer a vontade de Deus e não as nossas próprias vontades. Eu vou mandar todo esse material depois para o pastor Rogério, no site, no e-mail do pastor Rogério, e ele pode compartilhar com vocês depois, ou deixe os seus e-mails aí que manda no meu WhatsApp, que eu compartilho com vocês depois todo esse material, com as passagens bíblicas. Será julgado também os nossos talentos. Todo cristão tem a oportunidade de ser vaso de honra, segundo Timóteo 2, 20, 21. Embora muita gente parece ser vaso de desonra, né? Dá um trabalho. Como administramos os nossos recursos que recebemos do Senhor? Os nossos recursos financeiros também serão julgados, porque nós poderíamos, de repente, dar muito mais do que às vezes damos, recursos financeiros, patrimoniais, porque, na verdade, tudo pertence a Deus. A Bíblia fala no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele, e tudo que nele habita. Em Ageu 2:7 diz o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Tudo isso será julgado. Às vezes nós nos prendemos muito ao nosso impériozinho, ao nosso reininho, né? E é certo que nós precisamos desapegar tanto deste mundo, que nós somos apenas Gersons nessa terra, ou seja, peregrinos em terra estranha, porque a nossa verdadeira pátria, diz o escritor aos Hebreus, na crença de toda a igreja primitiva, de todo cristão, a nossa pátria é superior a esta pátria que nós vivemos. Nossos talentos, todo cristão tem a oportunidade de ser vaso de honra, aqui eu já falei. O nosso trabalho, os pastores prestaram contas de seu rebanho, Hebreus 13:17, e aqui vai uma palavra também para o rebanho, né? Porque a Bíblia fala que o rebanho, a ovelha, não deve dar trabalho ao seu pastor para que ele não sinta o
do pastorado. Como é bom ter ovelhas que amam o pastor, que honram o pastor, que ajudam o pastor, que se torna braço do pastor em toda obra, né? A nossa fidelidade e infidelidade também serão julgadas. As obras serão divididas em duas partes: ouro, prata e pedras preciosas, obras de madeira, feno e palha, que serão julgados. Tá? Ouro representa a glória de Deus, a prata representa a redenção por Jesus, e as pedras preciosas representam os dons do Espírito Santo. Portanto, tudo que fizermos na obra de Deus deve ser para glorificarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nada na terra que fazemos é para a nossa própria glória. Tudo é para a glória de Deus. Não podemos dizer que as obras devem ser feitas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo quanto vamos fazer, devemos fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A madeira, feno e palha são obras realizadas pela força humana, obras realizadas com egoísmo, recheadas de orgulho, teimosia, inveja, vaidades, obras para tocar trombetas. E aqui eu quero ressaltar uma coisa. Ainda que às vezes nós temos bons sentimentos na hora de postar as fotos, mas foi para postar que estamos fazendo. Meu Deus, como nós estamos vivendo em uma época de tocar trombetas, né? Não podemos dar uma cesta para alguém que nós queremos tirar a foto e postar. Ei, eu dei uma cesta básica para alguém. Ei, eu fiz isso. Eu fiz aquilo, né? E como às vezes temos tocado trombeta por toda parte. Se bem que nossa igreja é uma igreja de relatórios, que estamos sempre prestando relatórios, né? Mas podemos prestar relatórios sem, contudo, tocar trombeta. Sim, pastor Bueno. Tem um texto na Bíblia que fala que o que fizer a tua mão esquerda não o saiba à direita, né? E Jesus Cristo disse isso. Em Mateus, eu não me lembro bem o capítulo, mas ele disse. E essa geração, ela é uma geração de selfie, né? De foto, de postar tudo, né? Pastor, mas nessa questão, Jesus, bem provável, né? Vamos dizer assim, eu acho que Jesus sabia do que ia acontecer nos dias de hoje, né? Ele sabia, certeza, né? Ele sabia, certeza. Ele sabia que ia ter o celular que tirava a foto, que postava para os outros, e ele disse, eu já vou chamar a atenção disso logo, né? Para que lá na frente eles lembrem desse aqui para não se deixar levar. Porque se uma coisa, pastor Bueno, é nós prestarmos relatórios, né? Outra coisa muito diferente é a gente postar alguma coisa para ver a quantidade de curtidas que tem, de comentários que tem, e etc. Né? E se cuidar, se a gente não tomar cuidado, o orgulho, né, de ver essas curtidas, essas coisas, fica pertinho da gente. Nós precisamos tomar muito cuidado. Eu peço para ler e meditar em Romanos 14, 10 a 12. Vamos ler esse texto? Eu quero pedir ao Rogério Bueno, aproveitar que ele está com o microfone ligado, e ler esse texto para nós. Romanos 14, 10 a 12. Romanos 14, versículo 10, diz assim: Tu, porém,
porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Muito bem. Não precisamos de ficar julgando as pessoas. Nós precisamos nos santificar, sem, contudo, estar julgando as pessoas. Eu gosto de lembrar de um testemunho que aconteceu aqui no Nordeste. Todo mundo dava bom testemunho de uma jovem que apresentava na igreja, que cantava na igreja, que fazia e acontecia na igreja, e era uma boa menina. E ela tinha uma irmã gêmea que, pelo contrário, ela era aquela crente de banco que não gostava muito de se apresentar, mas que tinha um coração temente a Deus. E isso, há uns 90 anos atrás, dizem que os crentes souberam que o padre da cidade tinha pagado para incendiar a igreja na noite de domingo, enquanto os crentes estivessem no culto. Naquela época, 100 anos atrás, 90 anos atrás, as igrejas eram de pau a pique, igrejas pobres, às vezes cobertas de palha. E então correu o boato de que aquela igreja seria incendiada naquela noite de domingo. E o pai chamou as meninas, as filhas, e disse: hoje nós não vamos na igreja. E a menina que apresentava, que não, aos olhos da igreja, não era tão boa crente, perguntou para o pai: por que, papai, que não vamos à igreja hoje? Ele disse: é porque dizem que o padre pagou os capangas para queimar a nossa igreja hoje com todo mundo que estiver lá dentro. E a menina olhou para o papai e disse: papai, é minha oportunidade única de morrer testificando Cristo e dando a minha vida por ele. Estarei. E às vezes era tida como muito crente, que ela, etc. E ela dizia: minha irmã, não vamos jamais. Você já pensou, nós somos tão novas, já pensou a gente morrer carbonizada? Não vou de jeito nenhum à igreja, vamos ficar em casa. E a outra dizia: eu não posso perder a oportunidade de dar a minha vida por Cristo. Irei. E, na verdade, aquela jovem foi para o culto, sua família não foi, e ela foi para o culto junto com uma ou duas pessoas a mais, e, porém, naquela noite não aconteceu que fosse incendiada. Mas, do lado ali, que algumas pessoas enfrentam a morte, enfrentam qualquer perigo por Cristo. Né? Então, nós não vamos julgar as pessoas. Às vezes, as pessoas são apenas crente de banco, como nós costumamos dizer. Mas eu costumo dizer, são muito importantes. Todos são muito importantes na igreja. Todos, Pastor, absolutamente todos. Oi. o senhor contando isso aí, eu quero frisar um negócio. Eu tenho visto, esse ano foi... Ano passado nós abordamos um tema para o ano que era, enquanto todo mundo estava projetando 2019, nós estava transformando 2019. Perfeito. Esse ano, então, nós estamos amadurecendo em 2020. E eu tenho... E este é um ano
onde tem se mostrado quem verdadeiramente são crentes maduros. Porque o que eu tenho visto, pastor Rogério, um minutinho, porque o que eu tenho visto por toda parte é um monte de crentes covardes, que não têm ido para a igreja, que têm recuado, que têm ficado em casa, que não têm tirado esse tempo de oração, de preparo, de maturidade, entendeu? Eu falo sem medo de errar, porque eu tenho visto isso, sabe? Um monte de gente que está com medo. E lembrando, sabe, que a igreja é um lugar de vitória. Sim. E eu vejo assim que nesses dias Deus tem trabalhado e tem falado de várias maneiras e para vários membros da igreja do Jardim Triângulo. E eu penso, pastor, que Deus tem falado de uma maneira tão profunda que está começando a haver mudanças. A mudança, eu não consigo ver ela uma mudança imediata, sabe, pastor? Mas a gente já vê que em pouco tempo já tem acontecido algumas coisas que têm mudado, ou pelo menos os membros que têm caminhado, que têm se esforçado, têm aberto o coração e buscado o Senhor, tem havido um amadurecimento e tem, vamos dizer assim, tem sido estabelecido os pés firmados no caminho. E eu penso que quando passar toda essa situação, esse povo estará saindo dessa dificuldade de uma maneira gloriosa, mais forte. Muito mais forte, sem aquelas normalidades, sabe? Porque, como diz a voz do pastor Expedito, nós vivíamos numa normalidade que era uma anormalidade, sabe? Então, qualquer coisa, era como se toca que eu danço, né? E certamente Cristo tem despertado a igreja para esse tempo presente, para um tempo de comunhão, de oração, de maturidade, sabe? De preparo mesmo para a vinda dele. Sim, pode continuar falando aí, eu cortei você. Não, senhor, era isso que eu queria falar. O senhor falando a respeito dessa normalidade, tinha um provérbio popular, um provérbio que nós usava lá no sul, que qualquer coisa é a mesma coisa. Só que nós não podemos voltar na qualquer coisa da mesma coisa, né? Vida nova, sabe? Uma nova perspectiva de vida, tá? Estas coroas podem ser literais ou mesmo posição de honra, patentes, Lucas 19, 17, Apocalipse 2, 22, não importa. O importante é que, se for patentes e nós ter que recebermos patentes lá, vai ser muito interessante. Se tivermos mesmo posição, honra, de forma literais, eu penso e acredito que haverá posições de honra, patentes, porque Jesus disse sobre a fidelidade, foste fiel no pouco, sobre 5 cidades te colocarei, ou sobre 10 cidades, ou sobre 2 cidades. Cristo está falando de governo milenial na terra, da igreja reinando com ele. Assim, escritas na Bíblia, ainda no Tribunal de Cristo. Vou parar aqui. Ok. Pronto. As 5 coroas descritas na Bíblia, que acontecerá ao coroar-nos no Tribunal de Cristo, está escrito na vida de Apocalipse 2:10, dadas aos provados e aprovados, Apocalipse 2:10, a coroa da justiça, o apóstolo Paulo ele fala que é dada a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Paulo disse, eu já estou sendo entregue como libação, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está garantida a coroa
da justiça, que será dado a mim e a todos amarem a sua vinda. Todos os que amarem a vinda de Cristo receberá também a coroa da justiça. Nós precisamos amar a vinda do Senhor. Eu me lembro como, quando criança, os testemunhos terminavam assim. E eu quero agradecer a minha oportunidade, rogando aos irmãos que orem por mim, porque eu estou esperando a vinda de Cristo. E assim terminava os testemunhos, as pessoas esperando a vinda de Cristo. A terceira coroa será a coroa de glória, que será dada a todos os pastores que apacentarem o rebanho de Deus, suportando a fadiga e o trabalho no ensino da palavra de Deus e no zelo da obra de Deus. Essa coroa, a coroa de glória, ela será dada por aqueles que ensinam com zelo a palavra de Deus. E por último, a quarta coroa, a coroa incorruptível, será dada a todos os que vencerem a carne, que vencerem o velho homem, a velha natureza caída, a carne, e todos os que andarem em santidade perante o Senhor. Esta será a coroa incorruptível. Tem muita gente que não anda em santidade. E o apóstolo Paulo escreve dizendo da coroa incorruptível que será dada aos que andarem em santidade. Santidade envolve espírito, corpo, espírito, alma e corpo. E por último, a quinta coroa, que é a coroa da alegria, será dada a todos os cristãos que serão ganhadores de almas, que são ganhadores de almas. Todas as pessoas que ganharem almas para Cristo receberão também a coroa da alegria. Paulo diz: vós sois a minha coroa. Tá? E a coroa da alegria será dada aos ganhadores de alma. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, Filipenses 4, 1. E eu escrevo aqui como conclusão, 1 Coríntios 15, 52, que eu já citei esse versículo. É um versículo que eu já escrevi em dezenas de Bíblias como dedicatória. E eu sempre escrevo, coloco versículo na primeira pessoa, endereçada à pessoa a qual faço a dedicatória. E aqui eu termino dizendo, portanto, meus queridos irmãos, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor o seu trabalho não é em vão. Amém? Eu vou parar aqui. Você pode colocar aqui, fazer alguma pergunta, se quiser. Como eu já disse, eu não tenho problema com as perguntas, só tenho dificuldade com as respostas. Né? E se você quiser abrir o microfone aí, falar, completar alguma coisa, pode abrir o seu microfone. Pastor, Yes. qual a importância dessas coroas para nós? Aqui, tipo assim, em buscar essas coroas, porque cada uma delas fala o que nós fizermos receberá essa coroa. Qual será a importância de cada uma delas para nós? Eu creio que a importância, irmã Helenice, vai ser pelo fato de nós sermos condecorados nos céus, galardoados nos céus, reconhecidos. Eu gosto de usar o termo assim: todo ser humano gosta de recompensas. Nós trabalhamos por recompensas. Nós trabalhamos no nosso trabalho secular. Perdão. Nós trabalhamos no nosso trabalho secular porque queremos, no final do mês, um saldo, um salário. E quando recebemos, nos alegramos
e desfrutamos desta recompensa por um mês de trabalho, por uma semana de trabalho realizado pelo suor. Deus, vendo que o ser humano gosta de recompensas, então ele usa também ele usa disto também para que nós entendamos que haverá recompensas pelo trabalho prestado a Deus. Deus não ficará devendo nada a ninguém. Cristo, numa vez em que os discípulos disseram, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que vamos receber? Jesus disse em resposta, olha, todo aquele que tiver deixado casas, fazendas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, esposo, por amor de mim, receberá 100 vezes mais e ainda a vida eterna no porvir. Uma vez um camarada falou assim, quando é que nós vamos receber 100 vezes mais? Eu acho que eu não dou conta de receber 100 vezes mais. Eu disse, olha, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que eu já recebi mais do que 100 vezes. Porque eu já tenho mais de 100 mães espalhadas por esse mundo. Eu tenho mais de 100 irmãos e pais espalhados por esse mundo agora aí, de pessoas maravilhosas que me tratam com amor e respeito. Quando eu me reconciliei com Cristo, eu não tinha nenhum couro para descer em cima. Eu não tinha nada. Eu era pobre a mais de 100 km por hora. Sabe? O Senhor tem me honrado de uma forma tão tremenda. Eu acho que eu já tenho ganhado mais de 100 vezes mais. Ou, quando nós nascemos peladinhos, sem nada, né? Embora nossos pais podem até deixar para nós uma herança. Mas naquele momento não tínhamos nada, sabe? Certamente o Senhor tem nos dado e nos dará a recompensa por todo o trabalho feito. Então eu penso, não que nós vamos dizer assim, olha, fulano de tal é coroa minha, olha, eu fiz isso e vou ganhar uma coroa no céu por isso. O Senhor diz, desde agora, Paulo escreve, desde agora me está garantida a minha coroa da justiça. É muito interessante, tá? Não porque nesse momento a gente vai dizer, olha, eu tenho tal coroa, certamente eu terei as coroas, eu terei as 5 coroas descritas na Bíblia. Não é isso. O Senhor essas intenções do coração, é o Senhor que vai julgar o nosso trabalho. Tá certo? Alguém mais? Pastor, Yes. eu vou falar um negócio na sua linguagem. Vamos que tem o boi lavrando a terra. Esse dito boi cai ou se machuca. E normalmente o vizinho, o conhecido do lavrador fala, esse boi aqui nunca mais volta ao trabalho. O senhor entende o que eu quero dizer, né? Com certeza. Só que o dono do boi vai dar o seu melhor para recuperar o boi, para salvar o boi. Vai dar o seu melhor para tratar do boi, né? O dono do boi não vai deixar o boi ferido, caído, machucado, sem dar ao boi excelência, porque o boi, como diz o escritor aos Provérbios, pela força do boi, o celeiro se enche. Pela força do trabalhador da igreja, pela força do pastor, a igreja se enche. Pela força do obreiro, enche. Deus está acerca de nós. Nós, certamente, obreiros e pastores, somos esses bois que lavram, que como diz na profecia de Daniel, o servo sofredor que lavra a terra, mas que o Senhor vai dar o bom fruto da terra. E o
o Senhor tem a recompensa. Outra coisa, pastor, quero perguntar para o senhor, aproveitando, assim, nós vivemos num tempo onde hoje a facilidade do erro, ela já é muito grande. E Está ao a nosso questão encontro, né? Está à nossa volta, né? E a questão dessas possibilidades de errar, nós temos alguém que nos acusa, e isso muitas vezes a gente percebe que muitas pessoas deixam de caminhar, a gente às vezes me dá uma enfraquejada porque errou ali, e daí pensa que não é mais digno de estar caminhando. Isso atrapalha muito a nossa caminhada, quando, na verdade, isso é uma mentira, né? Com certeza, né? Satanás, ele é mentiroso e acusador dos nossos irmãos, diz a palavra. Cada crente deveria rapidamente, ao reconhecer qualquer erro, pelo menor que seja, rapidamente voltar atrás e dizer: Senhor, por favor, reconheço o teu amor, o teu senhorio e o poder do teu sangue da cruz para me libertar desse pecado e perdoar o meu pecado. E imediatamente voltar a caminhar novamente. Não pode ficar, porque o diabo, ele é acusador, mas Jesus Cristo é o justificador. Eu gosto muito de Romanos capítulo 8, verso 31, que é um texto que nós lemos muito, é um cântico de vitória, que diz: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou e também intercede por nós. Então, Paulo escreve que ele está muito certo, sabe, de que não devemos aceitar as acusações do inimigo contra as nossas vidas. É certo que nós estamos numa vitrine. Paulo disse: tenho por mim que nós somos colocados como espetáculos ao mundo, aos anjos. Nós somos como espetáculo ao mundo, todos nós estamos como numa vitrine, como num coliseu, como num estádio, mas nós somos vencedores. Eu creio que Deus está lá de cima dizendo: eu acredito em você, eu acredito no seu talento, eu acredito que você vai vencer essa luta, essa prova, esse problema, essa paixão, enfim. Deus está dizendo, eu creio que Deus está falando conosco ao todo tempo, para que nós sejamos encorajados a seguir as acusações do diabo. E, uma vez, porventura, de fato, pecamos, não devemos ser contumazes de pecar a torto e a direito, mas voltar atrás imediatamente e reconhecer que falhamos, né? Em nome de Jesus. A Michelle está dizendo: estou saindo. Está livre, minha filha. Eu também estou saindo já. Estamos terminando, ok? Gente, foi um prazer estar com vocês nesse dia, nessa noite. Certamente estaremos na quinta-feira que vem, juntos novamente. Foi um prazer estar com vocês. Que o Deus de Abraão, na pessoa do Espírito Santo, possa estar completando em cada oração. Hoje eu não estava com a cabeça muito grande, meu remedinho, parece que estou... Deus. Pastor Bueno, ora conosco e ora por mim. Amém. Glória a Deus. Somos gratos a Deus pela sua vida, pastor, e por todos que estão nos ajudando para que esse estudo aconteça. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nesta noite. Somos gratos ao Senhor, Pai, aleluias, pela vida do bispo Cleverly, Senhor, e pelo tanto, Senhor, que ele tem se esforçado, aleluias, para transmitir o conhecimento que o Senhor tem colocado no coração do teu filho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, o abençoa, Senhor, e outro tanto mais, aleluias, para que ele tenha condições, Senhor, aleluias, de fazer mais e mais, Senhor, aleluias,
cumprir mais e mais o propósito que o Senhor tem, Senhor, para a vida do bispo Cleverly. E aonde o Senhor, aleluias, ele continuar colocando, Senhor, as mãos, verdadeiramente, que continue sendo abençoado, Senhor, e que seja próspero, ó Pai, porque é notável, Senhor, o quanto o Senhor tem estado com o teu filho, ó Pai. Porque aonde, Senhor, aleluias, vai o teu servo e a tua presença está, aleluias, ali prospera. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor livre, Senhor, aleluias, o bispo Cleverly, a sua família de todo mal, de toda enfermidade, Senhor, de todo ataque do inimigo, Pai. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, os inimigos da alma, aleluias, dessa família, Senhor, em confusão. Aleluias, não permita, Senhor, que eles achem o caminho para tocar no teu servo. Seu Senhor, ó Pai querido, aleluias, o escudo, aleluias. E é o Senhor a luz que orienta, Pai, aleluias, a vida, Senhor, dessa família. Pai, em nome de Jesus, pedimos também que o Senhor abençoe, Senhor, a todos os irmãos que estão conosco, Senhor, aleluias, buscando conhecimento, aleluias, conhecer a escatologia, conhecer, Senhor, a palavra que o Senhor deixou escrita e revelada para nos orientar e nós continuarmos a caminhada de fé. Que se ainda, Senhor, não é neste tempo que o Senhor vem para, aleluias, nos arrebatar, mas que nós possamos, Senhor, então aguardar no lugar que o Senhor tem preparado para nós até o dia da tua volta. Peço a ti, Pai, continua fortalecendo e firmando os nossos pés, aleluias, no caminho, para que nada venha, Senhor, distanciar, aleluias, ou desviar, aleluias, o nosso foco e a nossa caminhada, mas que nós possamos, sim, estar firmes, perseverantes e abundantes, Senhor, na tua palavra e na tua obra, para que o Senhor seja glorificado através da vida dos teus filhos. Assim, Senhor, nós te pedimos, aleluias, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Estenda as suas mãos aí, todo mundo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, não somente agora, mas para todos sempre, que todos digam amém. 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 Graças a Deus. Está